Shalom, shalom a todos. Sejam muito bem-vindos. Você que está chegando aí para juntos nós estarmos meditando na palavra de Deus, a viva, poderosa, maravilhosa palavra de Deus, que não volta vazia, sem antes cumprir aquilo para que foi liberada. Glória a Deus. Enquanto nós esperamos aí nossos irmãos irem chegando aí para meditar conosco, quanto mais pessoas melhor, ok? Você pode aí curtir esse live, compartilhar, você pode aí ativar as notificações para você ser avisado quando nós estivermos online ou postarmos algo, assim estaremos mais juntinhos, ok? Compartilha aí na sua página, compartilha aí nos seus contatos, deixa Deus usar a sua vida. Glória a Deus, santo é o nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Então nós queremos estar meditando hoje a respeito do tempo. O tempo. Eu me lembro quando o Senhor me deu uma canção falando do tempo. Se Deus quiser, em breve quero passar para o Ministério de Louvor da Chave de Davi para nós estarmos cantando algo que fala sobre o tempo. Nós não podemos ter domínio, né? O tempo passa, se nós quisermos ou não quisermos, o tempo passa, né? Passa o tempo todo, né? A canção diz. E ele nunca para de passar, né? E muitas vezes nós gostaríamos que o tempo parasse ou que o tempo voltasse atrás para nós podermos consertar as coisas, né, que ficaram para trás, mas infelizmente não é possível, né? E nessa canção eu falo, mas o Senhor que está acima do tempo, ele pode aplicar, né, o sangue dele lá no nosso passado. Nós não podemos, mas o Senhor pode, e ele pode mudar tudo. Aleluia. Então nós não podemos mais perder o nosso tempo. Eu já falei várias vezes sobre isso, é algo que eu gosto muito de falar, esse tema a respeito do tempo, entender, discernir o tempo de Deus, o tempo Cronos e o tempo Kairos, né? O tempo de Deus é o tempo Kairos, o nosso tempo é o tempo Cronos, e nós precisamos a discernir as coisas. Muitas vezes nós confundimos as duas coisas, né? Nós confundimos e temos muito problema, porque todo o propósito de Deus, diz lá em Eclesiastes, vamos ler aqui, a palavra de Deus mostra, lá em Eclesiastes 8, você que me ajuda aí, vai colocando os textos aí para nós, ok? Eclesiastes 8, ele diz do verso 3 em diante, né? Ele fala, não te apresses de sair da presença dele, nem persistas em alguma coisa má, porque ele faz tudo o que quer. Aleluia. Porque ele faz tudo o que quer. Então o verso 3 ele diz, não se apresse de sair da presença do Senhor. Às vezes nós temos pressa de sair da presença do Senhor, mas nós nos acomodamos nas coisas que não prestam, né? Ele diz ali, não se apresse de sair da presença dele e nem persista nas coisas más. Às vezes, amados, nós para Deus nós damos um tempo assim, nós queremos de qualquer jeito, damos um mínimo de tempo para Deus, e tempo é vida. Se você ama algo, você dá tempo para aquilo, né? E às vezes nós persistimos, nos jogamos, nos deleitamos em coisas que às vezes são coisas más. Muitas pessoas numa roda de conversa, ou às vezes até fofoca, a pessoa deixa o tempo correr, né? Mas quando está na presença de Deus, ela tem pressa das coisas. E o texto fala ali, não te apresse de sair da presença do Senhor, se apresse de sair das coisas más, né? Das coisas más. Mas ainda não é esse texto, né? A nossa base. Ele diz no verso 5... né? No verso 5 ele diz assim, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio
né? Aqui o sentido é o coração do profeta, o coração do sábio. O coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Tem tradução que diz o tempo e o juízo. Aí o verso 6 ele diz assim: porque para todo propósito há tempo e modo. Para todo propósito há tempo e há modo, né? Você que já fez aí a aula do ministério profético, né? No SIM, esse é o tripé de atuação do ministério profético: propósito, tempo e modo, né? O tripé da atuação do ministério profético. Ele tem que discernir o propósito de Deus, discernir qual é a vontade de Deus, e não só discernir a vontade de Deus, discernir o tempo que aquele propósito vai se estabelecer e mais o modo que aquele propósito vai se estabelecer, né? Então, propósito, tempo e modo, o tripé para nós andarmos na dimensão profética. Toda vez que alguém falhou em um desses aspectos, houve consequências trágicas, né? Nós vimos, né? Nós estudamos, vemos sempre o exemplo do Saul, né? Do Saul que errou no modo das coisas, no tempo das coisas. Aliás, o Saul errou nos 3, mas o Davi, até o rei Davi, segundo o coração de Deus, ele não discerniu o modo de trazer a arca. Era tempo de trazer, era o propósito de Deus trazer, era o tempo de trazer, mas porque ele errou no modo de trazer a arca, ele trouxe do modo errado, era para trazer no ombro dos levitas consagrados, ele trouxe conforme foi levada pelo inimigo, né? No carro de boi. Ele fez conforme o mundo, vamos dizer assim, e ele falhou no modo, e a consequência foi trágica, houve morte. Então, propósito, tempo e modo, nós precisamos discernir. A palavra de Deus, ela fala que na plenitude do tempo, Jesus nasceu. Amados, Deus não faz nada antes da hora e Deus também não atrasa. É essa ênfase que eu quero deixar para você, né? Essa ênfase, Deus não se adianta e Deus não atrasa. Quando nós falamos de propósito, tempo e modo, nós precisamos entender alguns aspectos. Nós precisamos alinhar a nossa vida com o propósito de Deus, viver uma vida com propósito. As amizades que nós temos têm que encaixar com o propósito. Aquilo que nós estudamos, nos formamos, precisa encaixar com o propósito. Tudo precisa convergir ao propósito. A pessoa com quem nós casamos precisa somar com o propósito de Deus, não é só para o nosso deleite. Uma pessoa que está alinhada com o propósito de Deus, ela não faz nada para o seu próprio deleite. Tudo que ela for fazer, ela faz dentro do propósito. Se Deus deu um chamado para ela, ela vai nortear, vai alinhar a vida dela toda dentro do propósito do Senhor. Precisa estar dentro do propósito. Deus tem um propósito para nós desde o ventre da nossa mãe. Você nasceu com um propósito. O propósito já existia antes de você. Antes de você não nasceu, e aí depois que você nasceu, Deus olhou e falou: deixa eu ver cara de que ele tem, cara de que ela tem, deixa eu ver para que ele nasceu. Isso aqui nasceu para sofrer. Não, o propósito de Deus é bom, é perfeito e é agradável. O plano de Deus, o propósito de Deus para nós é plano de paz e não de mal, para nos dar o fim que desejamos, diz a palavra de Deus, meus amados. Então, tudo que nós colocamos, a nossa vida alinhada com o propósito de Deus, vai dar certo. A palavra de Deus diz que muitos são os sonhos do coração, mas o que prevalece é o propósito. Então, alinhando a nossa vida com o propósito, primeiro ponto, né?
primeira base aí do tripé profético para o nosso destino profético ser alcançado. Faça tudo dentro do propósito, não invista tempo, recurso, energia em coisa fora do propósito. Não faça isso, não faça isso. Segunda coisa, o tempo. Não podemos errar no tempo das coisas. Não podemos errar. Deus determinou um tempo para todas as coisas, amados. Está escrito lá em Eclesiastes 3. Você conhece bem, certamente, essa aqui, né? Eclesiastes 3 diz que há um tempo para todas as coisas. Nós acabamos de ler ali, né? Nós acabamos de ler em Eclesiastes 8, que todo propósito tem tempo e modo. Então isso se confirma em Eclesiastes 3, do verso 1 em diante, ele diz: tudo tem o seu tempo determinado. É Deus que está falando, é a palavra de Deus que não volta vazia. Tudo tem o seu tempo determinado. Há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e há tempo de morrer. Tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de edificar. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de plantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras. Tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, viu? Isso aqui cai muito bem nesse tempo de pandemia, que eu me lembro que meses em julho de 2019, Deus me mandou falar bastante desse tempo aqui. Aproveite, abrace bastante enquanto é tempo de abraçar. Eu me lembro que eu estava ministrando e gastei um tempo falando sobre aproveite o tempo de abraçar, porque a Bíblia está dizendo que há tempo de abster-se de abraçar. Até porque se você não abraça teu pai, tua mãe, teu irmão, teu amigo, pode chegar um tempo que você vai querer abraçar e eles já não estarão mais ali, né? E eu fui falando várias coisas, e depois que começou a pandemia, que não pode abraçar, não pode, eu falei, meu Deus, nem eu fazia ideia, né, do que o Senhor estava falando naquele momento, nos preparando. Então, para tudo, amado, até para abraçar, para deixar de abraçar, para rir, para chorar. Tem gente que não sabe viver o tempo de cada coisa. Não sabe viver o tempo de cada coisa. Na hora de viver o presente, ele está depressivo pelas coisas que passaram, que não adianta nada, como eu falei, o tempo não volta. Ou ele está gastando o tempo presente preocupado com as coisas do futuro. Ansiedade é excesso de preocupação com o futuro. Depressão é peso pelas coisas do passado. Mas nós temos o presente, nós temos o presente para viver o propósito, o tempo e o modo do Senhor. Nós precisamos entender, e ele segue dizendo, então, ele diz, tempo de buscar e há tempo de perder, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de estar calado e tempo de falar. Aleluia, né? Tempo de amar e tempo de odiar, até isso, né? Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tem o trabalhador naquilo que trabalha? Presta atenção no que ele diz aqui. Tendo visto o trabalho que Deus deu aos filhos dos homens para com eles os exercitar. Verso 11, grifa aí. Tudo fez formoso no seu tempo. Tudo fez formoso no seu tempo. Também pôs no coração do homem, sem que este possa descobrir a obra que Deus fez, desde o princípio até o fim. Tem tradução que diz que Deus pôs a eternidade no coração do homem. E esse verso
11 ele diz que Deus, no seu tempo, no tempo kairós de Deus, tempo perfeito, tudo é lindo, tudo vai se encaixar. Eu me lembro, ontem eu estava assistindo, né, a novela do Gênesis. Eu sei que muitos também estão assistindo, né? É uma bênção poder ter, né, na sétima arte, falando da palavra de Deus e gente, né, que está buscando fazer de acordo com a Bíblia. E eu estava vendo ali a Sara, velhinha, tendo o Isaac. Ali, amados, é o tempo kairós de Deus, é o tempo kairós. Quantos jogaram na cara dela, você não tem filho, você não tem filho, você não dá filho para o seu marido, ou para o Abraão, troca de esposa porque a sua mulher não te dá filho, mas não era o tempo, não era o tempo. Eles tentaram adiantar o tempo das coisas, tendo um filho com a escrava e há problema até hoje, nós sabemos, né? Então, não podemos quebrar essa questão. Há tempo para todas as coisas. Na questão tempo, nós precisamos prestar atenção e ficar esperto, que nós podemos precipitar as coisas ou procrastinar as coisas quando nós falamos do fator tempo. Então nós já vimos propósito, há um propósito de Deus desde que você estava no ventre da sua mãe. Desde que você estava no ventre da sua mãe, Deus tem um propósito, criou um propósito. Você nasceu para cumprir o propósito de Deus. O propósito existe antes de você. Tem uma ministração aí minha no YouTube, no nosso canal Jesus TV. Vai lá e seja, né, um seguidor. Que ela fala, há muito mais que isso. Né? Tem essa ministração, há muito mais que isso. Do que você tem vivido, Deus tem para você, e uma outra ministração que é a minha história escrita no livro de Deus, que fala do propósito. Deus escreveu a nossa história antes que nós viéssemos à existência. O propósito de Deus já existe antes de nós existirmos. Não é nós que existimos, daí Deus inventa um propósito para nós. Não, o propósito existe antes de nós e nós nascemos para cumprir o propósito. Nessa ministração eu explico isso. Então, falando do tempo, há tempo para todas as coisas. Nós vimos aqui, há tempo de ganhar e há tempo de perder. Se é tempo de perder e você perdeu algo, se é tempo de perder e você perdeu algo, não adianta ficar chorando as perdas, segue a vida. Eu me lembro que eu atendi uma jovem senhora, fazia um mês que ela tinha casado, amados. Aquela história me impactou, bem no comecinho do meu ministério pastoral, vamos dizer assim. E ela veio conversar comigo, ela falou, pastor, faz um mês que eu casei, meu casamento foi lindo, mas meu esposo viajou esses dias a trabalho, né? Ele viajou, depois de um mês, ele viajou a trabalho, e quando ele voltou, ele terminou o nosso casamento, ele pegou as coisas dele, voltou para casa da mãe dele, e ele falou que reencontrou uma ex-namorada, uma ex-noiva dele lá e decidiu que é dela, que ele gosta, e foi viver com ela. Né? E quando ela falou isso, né, comigo, depois de um mês aconteceu isso, já nessa altura já fazia 3 meses, né, quando ela veio falar comigo, e ela falou, o que eu faço, pastor? Tem gente falando para mim, você tem que esperar, você tem que ficar orando para ele voltar com você e tal, o que eu faço? E o Espírito Santo me trouxe esses textos e me trouxe na mente, eu falando, Senhor, me dá a palavra para falar com essa moça tão sofrida. E o Espírito Santo me trouxe uma outra história que eu né, estava tratando, de uma mulher que o esposo largou, né, e foi com outra. E ela passou a vida inteira dizendo, um dia ele vai voltar comigo. E as pessoas diziam, segue a sua vida, refaz a sua vida, não foi sua culpa. Você honrou a aliança, ele que quebrou, Deus não tem algo novo para você. Ela dizia, não, eu não vou perder, um dia ele vai voltar para mim, nem que seja para morrer nos meus braços, ela falava.
Amados, resumindo, nunca voltou, teve família, nunca voltou, e também nem para voltar a morrer nos braços dela, não voltou, né? Então o Senhor me trouxe aquela história na mente. Eu estava falando para ela, querida, entrega na mão de Deus. A pessoa já está vivendo com outra, né? Já decidiu. Entrega na mão do Senhor, determina um tempo, sim, de oração. Senhor, eu vou orar até tal tempo. Se o Senhor quiser mesmo restaurar, o Senhor vai restaurar, mas eu não quero ficar amarrada. Amada, há tempo de ganhar e há tempo de perder. Tem coisa que vai além da nossa decisão, é o livre-arbítrio da outra pessoa. Deus não tem culpa, você não tem culpa, mas é a pessoa que decidiu. Se ela decidiu deixar você, libera, deixa que vá e viva o novo do Senhor. Então há tempo de ganhar e há tempo de perder, há tempo de deixar, né? Então essa coisa é muito interessante. Nós precisamos aprender a viver o tempo de Deus, não procrastinar, não deixar o tempo passar, como o Ló, o anjo falou, saia da cidade, não olha nem para trás, saia. E ele ficou lá se enrolando, até que a Bíblia diz que os anjos tiveram que pegar na mão deles e falar, agora vocês não vão levar nada, não vai dar tempo de juntar nada. Corram, subam o monte, porque eles estavam procrastinando. Nós vemos esse exemplo de procrastinar, de esperar, de passar o tempo das coisas. Na hora que eu quiser, eu vou fazer e Deus vai ter que abençoar. Não, Deus abençoa as coisas, Ele faz tudo lindo no tempo dele, não no nosso. Não no fator tempo. Cuidado com a procrastinação, o famoso empurrar com a barriga. O que eu não posso fazer hoje, eu faço semana que vem. Cuidado com isso. E tem que cuidar também com a precipitação. Cuidado com a precipitação no fator tempo. O filho pródigo quis sair da casa antes da hora. A Bíblia diz que até a herança, quando é antecipada, não é bênção, é maldição. E o modo de fazer as coisas, cuidado com o modo. Mas eu estou no propósito, é o tempo de Deus, eu vou fazer do meu jeitão, do jeito que eu quero. Não. Procure o modo de fazer as coisas, está na palavra de Deus. O propósito você vai discernir buscando em Deus, e Deus vai revelar para você de alguma forma, na palavra, usando um profeta. Deus vai dar um jeito de você saber, desde que você queira fazer a vontade de Deus, o propósito. A palavra de Deus diz que aquele que quiser cumprir a vontade de Deus, este descobrirá a vontade de Deus. Só quem quer cumprir, quem quer só saber a vontade para ver se vale a pena, se quer ou não, se interessa ou não, esse não vai nem saber. Mas aquele que quiser fazer a vontade de Deus, este descobrirá qual é a vontade de Deus. Deus não vai revelar a vontade dele para quem não quer cumprir. Deus vai dar um jeito, e uma vez que ele revelou a vontade dele, você vai alinhar a sua vida ao propósito, como nós falamos. E vai buscar o tempo das coisas. Amados, presta atenção, estou correndo bastante aqui contra o tempo. São muitas revelações de Deus fervendo no meu coração. Jesus levou 30 anos. 30 anos. Você, pastor, líder, presta atenção nisso. Jesus levou 30 anos se preparando para o ministério dele, que durou 3 anos. Que culminou na cruz, que culminou ali na cruz do Calvário. E Jesus ficou 3 dias, Jesus ficou sepultado, esperando. A palavra de Deus fala que certa vez os irmãos de Jesus, perturbando Jesus, eles falaram: você vai para Jerusalém, vai para Jerusalém fazer as coisas que você faz aqui, vai fazer lá em Jerusalém para você ficar famoso. Jesus falou para eles: ainda não é o meu tempo,
Olha que discernimento do tempo de Deus. Ainda não é o meu tempo, ainda não é o meu tempo. Vão vocês, que vocês não buscam o tempo, mesmo vocês vão fazer o que vocês quiserem, mas não é o meu tempo ainda. A própria mãe de Jesus no casamento, onde Jesus transformou a água em vinho, foi o primeiro milagre de Jesus. Ela tentou adiantar, antecipar o ministério de Jesus em algumas horas, alguns minutos. Ela falou para Jesus: não tem vinho, acabou o vinho. Tipo assim, faça alguma coisa aí. Aí Jesus falou: mulher, que tenho eu contigo? Não é o meu tempo ainda. Aí nós vemos dali um pouco, Jesus vai lá e resolve o problema, porque aí chegou o tempo. Amados, nós precisamos desse coração sábio para discernir o propósito, o tempo e o modo, porque aí tudo vai ser lindo na nossa vida, mesmo que nós não entendamos, como a Sara, quando teve Isaac, foi só riso, aleluia, de alegria, de entender, demorou, mas chegou o tempo. Jesus nasceu na plenitude do tempo. Plenitude no grego significa o topo, não tem mais nada, o topo. Que tinha para esperar, esperou. Que você possa receber esse coração sábio para discernir o propósito de Deus para sua vida, para não ficar testando, experimentando, batendo a cabeça. O propósito de Deus para sua vida, o tempo e o modo de fazer as coisas. Alinhe essas três coisas. O Senhor falou muito forte no meu coração a respeito disso, e eu quero deixar essa palavra com você, que o Espírito Santo continue falando mais profundamente no seu coração. Um pouquinho antes aí desta mensagem, eu deixei o link de um estudo meu no blog proféticoschavededavi.blogspot.com.br. Você rolando aí para cima aí, você vai ver o link, o tempo, tá? Que é um estudo a respeito do tempo de Deus, o tempo Kairos, que você pode mergulhar mais profundamente nessa revelação. Deus abençoe sua vida grande e poderosamente. E se você sente que você está fora do propósito de Deus, gastando tempo em coisa fora do propósito, volta logo, porque senão você vai só perder o seu tempo. E uma coisa que nós não temos para perder é tempo. Eu sempre falo, eu não posso perder tempo, porque eu não tenho tempo para perder. Tudo tem que ter um propósito. Até para você sentar e assistir um filme com a sua família, tem que ter um propósito. Qual que é o propósito? Estar com a minha família, relaxar, descontrair, né? Tudo tem que ter um propósito. Tudo. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Não esquece de curtir, de compartilhar, de ativar as notificações, se inscrever nas nossas redes sociais, se inscreva no YouTube, seja um seguidor lá no Proféticos Chave de Davi, ative aí as notificações e Deus certamente vai estar abençoando e revelando seu propósito para você. O propósito, o tempo e o modo. O propósito Deus revela para você. Ele criou e Ele vai dar um jeito de revelar. O tempo de Deus você discerne também por meio do Espírito Santo, falando em oração, e o modo de fazer você só vai descobrir estudando a Bíblia. Deus abençoe, esteja conosco todas as terças e quintas, às 8, das 8 às 8h30, nós estamos aí entrando, né? Deus abençoe grandemente. Eu quero orar por você. Coloque seu pedido de oração aí. Confie em Deus. Pai, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós apresentamos a vida dos nossos irmãos diante de Ti.
Que o Senhor traga, Senhor, a tua shalom, a tua paz em cada coração. Que o Senhor possa nos alinhar ao centro do teu propósito, no tempo e no modo do Senhor. Senhor, nos traz de volta para o caminho, nos traz de volta para o propósito, nos alinha, Senhor, porque o Senhor faz tudo lindo quando nós estamos alinhados com o propósito, o tempo e o modo do Senhor. E o Senhor não esquece da sua promessa. Renova as forças desse irmão, dessa irmã que tem estado desesperado. Ensina, Senhor, ensina esta pessoa para que ela possa, Senhor, aprender a esperar em Ti. Em nome de Jesus, se houver alguma doença, cura agora, Senhor. Toca esse organismo, Senhor, cada célula desse organismo, eu dou uma palavra de ordem. Entra em linha com o propósito original de cura e saúde divina. Se houver alguém desempregado, abre as portas do emprego. Se houver confusão e contenda nos lares, manda embora esse espírito maligno que tem causado isso e traz a tua paz, a tua shalom. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, eu declaro alinhamento profético, propósito, tempo e modo. Em nome de Jesus, no poder do Espírito Santo. Amém e amém. Glória a Deus. Estaremos juntos neste sábado, no louvor, na adoração, abrindo os céus. Não perca, esteja ligadinho aí para estar conosco buscando de Deus. Quanto mais nós buscamos de Deus, mais Ele se revela, o seu propósito, o tempo e o modo. Que Deus te abençoe, você e toda a sua casa. Fica na Shalom de Adonai.